Bom, a gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre úlceras genitais, né? Nosso grupo é do Hospital Federal de Servidores do Estado, especificamente do nosso núcleo de patologia do trato genital inferior, o núcleo representado pela doutora Rebeca, né? E a gente trouxe a Alessandra, que é a nossa residente de terceiro ano, que vai ajudar a gente hoje aqui a bater esse papo, né? Eu acho que uma das coisas que estimulou muito a gente a trazer esse assunto é a questão da dificuldade diagnóstica, né? A gente naturalmente sempre pensa em úlcera, a gente associa ao herpes, né? Normal, mas existem casos que são menos comuns e que a gente precisa lembrar. Comuns no mundo, porque nos servidores eles são... É verdade. Tudo a gente encontra lá, né? Então é isso. Vamos ver se a gente consegue bater esse papo e levar para as pessoas a nossa experiência, né? E aí, Rebeca? Então, é porque esse diagnóstico das úlceras genitais, né, toda vez que a gente é chamado para avaliar uma úlcera, né, ou úlceras, a gente sempre tende a achar que a gente vai se deparar com uma infecção sexualmente transmissível. E às vezes não é isso. Então, o mais importante é que a gente não crie nenhuma suposição antes de olhar, né? E a gente, no dia a dia, não é tão frequente a gente se deparar com avaliação de lesões de vulva, né? Lá no hospital, a gente tem um viés, né? Assim, as pacientes são encaminhadas, a gente tem muito caso lá, mas o dia a dia do ginecologista geral não é esse. Sim. Então, a gente tende sempre a pensar nas mais frequentes. Herpes, né? Assim, mas a gente tem tido uma mudança, né, até nessas características, nessas frequências ultimamente. Então, a gente tem que ter isso na cabeça, tem que ter as ISTs na cabeça, mas tem que colher a história da paciente, né, até porque esse diagnóstico ele gera um impacto emocional muito grande. Quando a gente fala que a paciente tem uma úlcera ligada e questiona uma infecção sexualmente transmissível, a gente está envolvendo muita coisa ali, né? Eu acho que isso é uma questão muito importante. Exatamente. Né? Porque você, às vezes, destrói relacionamentos. Porque a pessoa quer saber, não, como que eu peguei isso? Né? Se eu só tenho um parceiro... A vida sexual da paciente, às vezes. Né? Isso. E até você conseguir falar para ela que nem toda lesão está relacionada à relação sexual, que nem toda lesão que está aparecendo ali é uma infecção aguda, né? Um contato agora com o patógeno, né? Então, o herpes, por exemplo, a paciente ela pode ter tido um contato sexual muito anterior. Sim. E agora está manifestando. Não é um problema do relacionamento atual dela, né? Então... E às vezes a gente fala para a paciente, o que você acha que é? Aí a gente fala, olha, é possível que seja... Como herpes, por exemplo, é uma patologia mais conhecida, né? As pessoas muita gente tem essa noção, né? A população, né? O leigo. Então eu peguei isso de que horas, quando que eu peguei isso? Só que a herpes, por exemplo, é uma infecção que a gente pode ter, nunca ter tido lesão e tá transmitindo. Então, ela pensa, se eu nunca tive, ele nunca teve, de onde que está vendo isso? Exato. Né? Então, isso gera um problemaço. E tem algumas questões, né, algumas úlceras genitais, que acometem pessoas jovens e que não tem nada a ver com infecção sexualmente transmissível. Sim. A gente teve um caso desse lá nos servidores e a gente trouxe a Alessandra para contar um pouquinho dessa nossa experiência. Era uma paciente. Um minutinho só. É interessante que a Rebeca falou que as coisas nunca vêm sozinhas, né? Então, a Alessandra vai trazer esse caso para a gente discutir um pouco, mas a gente teve 2 casos antes desses, né? E eu vou te dizer que na minha experiência, que eu tenho pouco tempo, né, de vida aí na ginecologia, eu tinha visto um caso na minha vida toda. Né? Eu vi em 2 anos 3 casos lá no... O primeiro caso que me chamaram para ver nos servidores foi de uma criança na pediatria. Não sei se você lembra disso. Eu não estava lá, alguém começou a mandar uma mensagem e pediu para avaliar uma criança. E aí eu no telefone falei, não sei se foi com você para alguém. E tinha sempre aquela dúvida de abuso sexual. Exatamente. Né? Quando eu cheguei na enfermaria, estava assim, o caos armado. E aí eu falei, não é Lipschutz, você precisa o quê? O quê? Assim, eu falei, gente... Aí a gente já fica assim, vamos lá olhar então. Né? E é isso que o Pino está falando. Você com uma criança, numa enfermaria de pediatria, já tinha psicólogo, assistente social... Quase conselho tutelar. Aquele movimento ali em relação à mãe, a mãe se sentindo já ali meio acuada. Né? Não que a equipe médica estivesse fazendo isso, mas os próprios questionamentos para você chegar nisso, leva a isso. Né? Com quem a criança fica, quem fica com ela, quem manipula ela. Né?
Mas vamos lá, E o nosso caso era uma paciente de 17 anos que, a princípio, tinha tido uns sintomas ali meio gripais, assim, meio inespecíficos, uma mialgia, um estado subfebril. E logo depois da resolução desses sintomas, uma semana mais ou menos, ela abriu com um quadro de úlcera genital. Muito dolorosa. E daí ela procurou atendimento com a gente. Colhendo a história, a gente viu que ela era virgem, nunca tinha tido nenhum tipo de contato sexual. Não tinha nenhuma história daquele quadro anterior. E daí apareceu essa úlcera, era muito dolorosa. E quando a gente foi colher a história e tudo, a gente pediu as sorologias. Mesmo ela tendo falado que nunca tinha tido relação, a gente pediu as sorologias de IST, que vieram todas negativas, e já com uma pulguinha atrás da orelha, a gente pediu também umas sorologias para citomegalovírus, Epstein-Barr. Isso porque a gente já estava um pouco... Já estava meio... Sim, ressabiada ali, ressabiado, porque a gente já tinha visto casos semelhantes recentemente. Que a gente se remetesse a esse diagnóstico. Mas qual era a extensão da lesão? Era de mais ou menos um pouco mais de 1 centímetro, uns 2 centímetros mais ou menos de lesão nos pequenos lábios. E elas eram meio simétricas, era assim, uma em lado dos dois lados, né? Lipschutz faz esse padrão, né? Assim, a gente tem nos dois lábios, nos pequenos lábios, e a gente chama até que é aspecto de kissing. Parece que elas estão se beijando, uma de cada lado. Ela era assim. Era lesão, assim, né? E era bem grande, bem extensa, né? assim. E é uma úlcera, as úlceras de Lipschutz são umas úlceras, assim, feias, né? Elas têm um fundo necrótico, ela é profunda. Realmente pensa em IST, né? Leva a pensar mesmo. E daí veio a sorologia para Epstein-Barr, IgM e IgG positivo. Então, realmente remete ao quadro infeccioso que ela tinha tido anteriormente, né? Mas até chegar nesses resultados de exame, né? Você está com a paciente ali na frente com um quadro desses. Sim. Né? É o que falar e o que prescrever, porque é muito sintomático. Sim. Essas pacientes sentem muita dor. Né? Então, como é que a gente conduziu isso? No caso dela, a gente fez corticoide via oral por 7 dias. E quando ela voltou pra gente com o resultado da sorologia, já tinha dado tempo do corticoide. E ela já estava em regressão bastante, da lesão. Né? Já estava quase nada de lesão. Tava o Lipschutz bem é um pequeno. diagnóstico clínico. Né? Então, o mais importante naquele momento é você clinicamente tentar diferenciar, e o que vai ajudar muito é a história, muitas vezes, para decidir se aquela paciente merece uma antibiótico terapia ou se ela só merece um sintomático. É o que o clínico está falando, ela estava ali, estava com muita dor, né? As sorologias não saem de imediato e a gente tem que fazer alguma coisa. Então, às vezes, se você passa só um sintomático, não vai responder, ela vai piorar. Né? A gente olhou, ela tinha características, né? A história era compatível. E a gente tratou, fez analgesia, né? Analgesia local. Porque o Lipschutz, ele tem uma evolução, ele é autolimitado, né? Ela vai melhorar. Só que ela é muito sintomática. Você trata muito mais o sintoma do que a doença em si. Né? E tranquilizar a paciente de que aquilo vai melhorar. Né? Mas que... Às vezes a gente usa lidocaína local. Né? Para dar um alívio local. E a gente não pode economizar na analgesia, né? Porque a gente fica com medo e tudo, mas a gente tem que pegar um pouco pesado para a paciente ficar confortável. E a gente sabe que vai ser uma dor de resolução mais rápida. Mas demora um pouco. Não, mas assim, mesmo que você precise de um opioide por um período, não tem por que não lançar a mão disso. Né? Então, a escada analgésica tem que ser seguida, né? Dipirona, paracetamol, um anti-inflamatório ou um opioide e o tratamento local. E a gente usou corticoide, que ainda é um analgésico muito potente, né? A gente usou corticoide, acho que usou mais algum analgésico. Acho que a gente usou dipirona agora. Também. Assim. E tem uma questão que é assim, as úlceras, a gente tem várias possibilidades de diagnósticos. Então, eu me lembro que nesse dia também o clínico foi me chamar na sala, e eu sempre fico animada quando vou ver uma úlcera. Porque você pode encontrar qualquer coisa, né? Isso é surpreendente, assim, né? E aí, é igual Lego, você vai construindo um diagnóstico, você tem que saber o que perguntar, porque às vezes a paciente fala uma coisa que... Tem toda a característica, mas ela fala algo que não é compatível ali com aquele diagnóstico, mas às vezes você não está perguntando muito bem. E aí, a questão ali, você pode não saber o que é, mas é importante que você saiba o que não é, né? Então, ali a gente afasta algumas coisas mais graves. No caso dela, nunca era uma paciente jovem, mas, de modo geral, tem aspecto neoplásico? Não tem.
E assim, a gente é chamado, muitas vezes, para ver uma vulva, uma úlcera genital. Mas ela é uma paciente. Então, a gente tem que examinar a paciente toda. Porque a gente tem diagnósticos diferenciais que a paciente não vai ter úlcera só na vulva. E às vezes ela vai achar que o que está na boca dela é uma afta. Sim. Ela não vai te dizer, eu estou com uma lesão na boca. E aí vem um outro diagnóstico diferencial de doença não IST, que causa úlcera genital, né? Sim. A gente tem alguns, né? Úlcera, doença de BC. Doença de BC. Então, você tem que olhar a paciente. Né? Olhar a boca, né? Palpar, ver se ela tem gânglio aumentado, olhar as mãos, ver se tem descamação, examinar a paciente toda, olhar o corpo dela. Às vezes você vê uma mancha na vulva, você acha, numa paciente de média idade, você acha que é líquen, porque na sua cabeça só é uma mancha branca, você vai ver ela tem outras manchas no corpo, é um vitiligo. Né? Então, as úlceras genitais, elas podem estar fazendo parte de uma síndrome. Né? Então, é importante que você examine a paciente toda e não crie suposições. Vai perguntando. E aí, os dermatos, eles, por exemplo, têm uma experiência assim, muito mais visual. Né? Eles veem as lesões com mais frequência, então ele olha a psoríase, não sei o quê. A gente não tem isso. Né? O médico de ginecologia geral, menos ainda. A gente não vê lesão de úlcera toda hora. Então, a gente tem que estudar e tem que ter os algoritmos na cabeça. Né? Por exemplo, no dia do quadro, a gente pode, de alguma forma, separar as úlceras. Sim, se é única, se são múltiplas, né? Se tem algumas vesículas próximas, se são dolorosas ou não. Isso já divide ali em grupos diferentes. Você não vai ter dificilmente você vai ter uma herpes que não dói. Né? Dificilmente você vai ter uma sífilis que está doendo. Né? Sífilis mesmo, um diagnóstico que a geração recente nunca viu. E a gente tem tido um ressurgimento da sífilis assustador. A gente tem pego, na verdade, muita sífilis laboratorial, né? Às vezes, nem sempre chega com a úlcera pra gente, mas aí a gente vê um VDRL positivo. E daí, quando vai lá colher a história, realmente apareceu um machucadinho, me falaram, porque eu não vi. Isso, infelizmente, mudando um pouco, até saindo um pouco do assunto, mas um pouco relacionado, é a questão do método de barreira, né? As camisinhas. A minha geração, da Rebeca, a gente se preocupava muito com isso, porque a gente tinha a AIDS ali muito próximo, né? A gente viu a AIDS chegar, arrebatadora, né? A AIDS chegar. Tudo bem, a gente entrou, já estava em resolução, mas a gente ainda pegou muito doente com AIDS, né? Isso assustava muito. A geração mais nova nem sabe, né? Existe AIDS, mas isso não é normalmente uma grande preocupação. E a gente vê as jovens tendo relação desprotegida, os jovens, né? Rotineiramente. Mas ele não quer, ela não quer, e vamos embora, é assim mesmo. E é por isso que está acontecendo a volta dessas doenças, que não era para acontecer, né? Sim. É importante que a gente não perca a oportunidade sempre de estimular aquela paciente, perguntar, né? E assim, essas alterações na área genital causam muito constrangimento. Muita vergonha. Então, às vezes, a paciente, por exemplo, ela aparece, a sífilis mesmo, quando a gente faz um diagnóstico laboratorial, que você pergunta para ela, ela fala, eu tive um machucadinho. Ela até viu alguma coisa ali, mas não estava doendo. Ela tem vergonha, às vezes, de ir ao médico e a pessoa achar que ela está com alguma coisa, ou a parceria ver. E aí ela fica quieta, não fala nada. E aí, a gente também, se não perguntar, não vai saber. Então, é importante que a gente pergunte. Para a gente saber se a gente tem que rastrear IST numa paciente, a gente precisa saber do comportamento sexual dela. Né? E não é uma questão de julgamento, é uma questão de você entender qual é o risco que aquela paciente tem. Então, você tem que perguntar. A paciente fala que é casada, a gente não pergunta mais nada. É verdade. Vira a página. Isso a gente vem, pelo menos lá no hospital, a gente vem colocando isso na anamnese rotineiramente dos residentes, né? Sempre perguntou da vida sexual, né? Porque, porque não sei, não está vendo um tabu, mas para nossa profissão, principalmente, nossa especialidade, isso faz todo sentido, isso tem que estar na nossa anamnese. Porque, é como a Rebeca falou, muitas vezes as pacientes ficam constrangidas, mas estão cheias de problemas relacionados a isso e não contaram nada. Dor na relação, questões da sexualidade mesmo. Né? E se a gente não abordar ativamente, elas não vão falar. Talvez na primeira consulta você possa ser superficial. Está tudo bem na sua vida sexual? Sim ou não? Na próxima, talvez ela se abra um pouco mais. E aí, continua tudo bem? Está com alguma queixa específica?
Então, assim, é ter o hábito de colocar essa pergunta na sua anamnese. Você pode perguntar diretamente. Você usa preservativo? Sim. Às vezes a pessoa, por exemplo, que é casada há muito tempo, ela vai te olhar um pouco assustada e você fala, não, a senhora usa preservativo? Sim ou não. E tudo bem, ela vai dizer não, você vai fazer um discurso ali com ela, não, mas ali você vai estar entendendo o que ela está se expondo ou não. Isso. Né? E aí você vai, olha, então vamos colher uma sorologia, mas sou casada. Não, mas quando foi a última vez que você fez? Geralmente foi quando foi no pré-natal, o filho tem 20 anos. Né? Então, ali com jeito e com aconselhamento, dizendo que aquilo é só para a gente saber se a gente precisa fazer mais algum exame, né? Que às vezes tem coisas que a gente pode ter há muito tempo e não saber. Né? Então, isso é importante. A gente só faz diagnóstico, seja de úlcera genital ou de outras questões ligadas a EST, se a gente perguntar e se a gente pensar nisso. Se isso não tiver na nossa cabeça, a gente não vai perguntar. Bom, a gente está falando de ST, mas a gente trouxe um caso que nem é IST. Mas assim, verdade, a gente entendeu que esse caso era interessante de trazer porque não é um quadro típico, quer dizer, comum, né? Ele é até típico, se você lembra dele. Sim. Se você pensa que existe, quando você vai fazer diagnóstico. Vez, você não esquece mais. Você vai pensar nisso outras vezes. A gente só faz diagnóstico do que a gente conhece. Sim. Senão a gente nunca vai fazer o diagnóstico. Se não lembra, não sabe, se você não sabe que existe, você não vai fazer diagnóstico. Né? A Rebeca contou outro dia de um caso de uma criança também. Eu tive um caso no consultório super interessante. Porque a mãe... Primeiro eu atendi a mãe. De um tempo, ela vinha com uma história de que estava com sintomas gripais e tal, e estava investigando, e alguém ventilou mononucleose. Falou aquilo. Eu nem me lembrava depois que ela tinha falado isso. Depois, quando a criança veio aqui. E aí, passou uns dias, ela trouxe a filha. Com muita dor na vulva, muita dor. E eu olhei, só que ela tinha umas lesões múltiplas em grandes lábios. Parecia uma herpes. E criança, né? Que idade tinha? Ela, 11 anos. E aí eu tentava ver a vulva melhor, mas ela com muita dor, não deixava. E eu não consegui ver nenhuma úlcera típica. Quando eu entrou, eu falei, já botei na cabeça, Lipschutz. Mas aí eu não sabia nem se era úlcera, e aí eram umas úlceras, parecia uma herpes, que era uma possibilidade. O próprio herpes tipo 1 pode dar lesão, né? E aí pedi as sorologias, inicialmente fiz analgesia, e esperei um pouco para reavaliar. Isso é uma coisa importante, que eu queria dizer antes. Se você não sabe o que é, afasta o que tem de mais grave e fica junto daquela paciente. Pede para ela voltar em pouco tempo, se comunica com ela, melhorou, não melhorou, piorou, porque nem sempre você vai acertar. Mas você pode até não acertar inicialmente, mas se você estiver em contato com ela, você vai estar atento a uma piora sistêmica, se aquela paciente precisa de um suporte maior ou não. Né? E aí acabou que a menininha, ao longo do dia, foi piorando, e depois a mãe conseguiu me mandar uma foto melhor, e era um Lipschutz de fato. E aí, assim, a história interessante é que a mãe estava com uma infecção por Epstein-Barr e a menina evoluiu com um Lipschutz. E foi a mesma coisa. Quando eu falei que era a mãe, falou, não sei o que é, ligou pro pediatra, ninguém nunca ouviu falar isso, não é? Querendo levar na emergência. Eu falei, não leva. Não leva. Aí ela foi, eu fui vê-la de manhã cedo de novo, porque eu falei, vai chegar no hospital, não vai sair. Vamos ver uma criança. Depois a gente conseguia ver a úlcera dos dois lados, com fundo necrótico, grande. Falei, vamos segurar você lá. Vai gerar, ainda mais no hospital privado, né? As pessoas não sabem lidar com isso, muitas vezes, né? Então é importante ter o diagnóstico. Então, assim... Você fez corticóide também, fiz, não fez? Mas eu, inicialmente, assim que eu vi, eu não fiz, porque eu fiquei com medo de ser herpes, aí eu comecei o antiviral para ela e eu fui me comunicando com ela ao longo do dia. Não melhorou, foi piorando. Quando ela mandou a foto à noite que ela conseguiu olhar melhor, eu falei, começa agora. Começou à noite, aí foi... A dor foi aliviando um pouquinho, de manhã eu revi, e aí tive certeza do que era, a gente suspendeu o antiviral e seguiu com... E falar que pode ter de novo, né? As pessoas que têm uma vez podem ter de novo. E essa depois de um estresse, alguma coisa, essa família né? tem a criança tem uma irmã gêmea. Passaram uns meses, a menina apareceu com uma queixa vulvar, ela me ligou, acho que ela está com a mesma coisa. Eu falei, não é possível. Aí, acabou que não era. Mas a mãe já ficou... atenta. Tadinha. Então, é isso. É você perguntar, saber se a paciente tem vida sexual ou não. Se a paciente não tem vida sexual ativa, ela não pode... É muito pouco provável que ela tenha uma infecção sexualmente transmissível. Aí você já vai dividir úlceras ligadas à infecção sexualmente transmissível ou úlceras não associadas. Né? E aí, a partir dali, é dolorosa, não é? Aí você vai dividindo as possibilidades. Sim, é única, é múltipla, é fundo sujo, é fundo limpo. Então, é esses passos que a gente tem que ter na cabeça para fazer o diagnóstico de úlcera. E as úlceras que não são ligadas a EST, a gente tem muitas... Tem as úlceras afitosas, tem úlcera de decúbito,
Tem úlcera factícia que a própria paciente causa. Ou seja, é muita possibilidade. Um trauma, né? E às vezes você vai ter que levar um tempo, mas aí você já excluiu algumas coisas ali. Você está fazendo antibiótico, não precisa. Você precisa fazer mais algum exame. E, lógico, vai fazer o diagnóstico diferencial. E na anamnese, explorar muito a parte da vida sexual, porque às vezes, só porque não teve uma penetração, ela acha que não teve. Mas ela teve um contato, né? Acho que a gente teve até um caso lá de uma paciente que nunca tinha tido, mas tinha tido uma relação, acho que anal, e daí tinha uma úlcera, enfim, era uma outra doença, mas tinha na região perineal. A gente teve lá um caso de uma donovanose, que é raríssimo. Foi, sim. Mesma coisa, mandaram a foto, assim, aí falaram, mas ela não tem vida sexual ativa. Falei, isso é donovanose. Aí a gente foi ver, depois conversando com ela melhor, ela não tinha vida sexual ativa, assim, há 2 meses atrás. E era uma relação não muito convencional, mas tinha. E aí, o período de incubação da donovanose pode ser até 6 meses. Né? Não é típico, mas por que o diagnóstico veio? Eu fui excluindo. Dolorosa, não é dolorosa, uma úlcera enorme. A Rebeca estava em êxtase quando saiu o resultado. Né? Eu consegui ver uma Gente, donovanose. Eu tenho um corpúsculo de Donovan no histopatológico. Sim. Eu não, e a paciente A paciente. Mas era muito grande essa úlcera, né? A gente chegava Essa paciente era introduzir... soropositiva, HIV? Uma delas, a gente teve dois casos. Eu comprovei, o outro foi diagnóstico clínico, a gente não conseguiu fechar, mas respondeu ao tratamento muito bem, fechou. Era outra donovanose. E uma era imunossuprimida e a outra não. Outra é uma senhora. Eu acho que a que tinha o patológico com o corpúsculo era imunossuprimida. Essa vem encaminhada com câncer. A idosa não tinha. Ela tinha uma ulceração muito profunda, enorme. Pegava o introito, ambos os lábios, assim, era muito... Veio como câncer para os servidores. Acho que foi para pilária e depois acabou que eu fui avaliar. Uma outra situação que eu acho que não chega a confundir, mas que a gente vê com uma certa frequência são as fissuras, né? Sim. Fissura vulvar. Como é que é a sua experiência com isso, Rebeca, em relação a diagnóstico etiológico, tratamento, mulher jovem com fissura vulvar de repetição? Então, as fissuras podem ter diferentes origens também, né? A primeira é você tentar diferenciar o que você está vendo ali, né? Se é uma erosão, se é uma fissura, uma erosão, é uma úlcera, elas têm características diferentes, né? A fissura é algo mais superficial, a erosão... Geralmente na fúrcula. Na fúrcula, né? E aí você tem que conversar com a paciente e entender ali se tem alguma coisa comportamental, se a paciente usa algum medicamento. A gente tende a achar que pacientes mais jovens nunca vai ter nenhum grau de atrofia e elas têm. Às vezes, pacientes que usam métodos progestados de longa data, elas têm atrofia. E aí, uma coisa que eu ia chamar a atenção, puxando um pouco o gancho do que o Plínio está falando, a gente não tem o hábito de examinar a vulva com empenho. A gente se senta na frente da paciente, olha para a vulva, pega o espéculo e vai passar. No máximo afasta os lábios. Olha aquela vulva, porque às vezes, na que você vai olhar, que você traciona um pouquinho ali a fúrcula, você ali já vê uma fissura, você vê que aquela pele é muito fina, até para você saber como você vai passar aquele espéculo, para não machucar a paciente. Então, esse diagnóstico da fissura, a gente não tem nenhuma doença associada diretamente com ela, né? Geralmente tem atrofia. A fissura depois da relação, né? Às vezes você pode estar de frente para um caso de uma relação sexual que foi forçada, né? Ou uma paciente que ela mesma se manipula. Eu já vi fissura com várias origens, né? Mas a mais frequente que a gente tem no dia a dia é a paciente com atrofia, né? E tem pacientes que têm fissura de repetição, não tem atrofia, a gente não sabe muito bem por quê, né? Tem casos que chegam ao extremo, às vezes tem que secar ali. Não é comum, mas não fecha, né? Você trata, faz cicatrizante, estrogeniza. Hoje a gente tem conseguido melhorar muitos desses casos com o apoio do uso das energias, né? Muitas pacientes têm se beneficiado com isso. Mas é difícil. São casos... parece bobagem, né? Mas são aqueles casos que vão para o seu dia consultório e você não consegue resolver. E é chato isso, né? Não é uma doença que ela vai morrer daquilo, mas está atrapalhando a vida dela. Você imagina uma mulher que não consegue ter uma relação sexual prazerosa porque toda hora incomoda. Tem alguns tratamentos tópicos, né, que ajudam muito. E aí você tem que orientar a paciente, usar lubrificante, deixar aquela área sempre hidratada, ter um cuidado com a vulva melhor. Isso exige você entender como é que você lava a vulva, o que você usa. Né? Tem paciente que tem o hábito de esfregar muito a vulva, lavar a vulva sem parar. Ou botar protetor diário. Protetor diário o tempo todo. A vulva tem uma pele mais fina, né? Então, se você faz muito atrito com ela o tempo todo, tem muita gente que lava a vulva toda hora que vai ao banheiro, vai urinar.
você vai tirando aquele coxinho gorduroso ali da vulva e ela vai ficando cada vez mais exposta. Às vezes ela tem uma fissura por questão comportamental de higiene. Ela acha que está ótima porque está fazendo uma super higiene. Então, você tem que educar a paciente a uma higiene genital adequada, né? E aí, mais alguma coisa ou a gente pode terminar? Eu acho que foi isso, mesmo, né? Isso, né? Chamar Espero que a atenção gente para esse tenha exame da vulva. esclarecido um pouquinho sobre úlceras genitais. Né?